Bem, disse Dona Amélia, vamos entrar, que vocês devem estar loucos para tomar um banho e tirar essa roupa empoeirada. Nem me fale, mamãe, viajar 2 dias por estas estradas é mesmo terrível. Pois então subam que já está tudo preparado. Oh! Mamãe, você, como sempre pensa em tudo e apertando-lhe as bochechas, gesto que era peculiar em Augusto, subiram prometendo não demorar. Enquanto isso, Neuza e Dona Amélia foram até a cozinha verificar se tudo estava a contento. O cheiro dos temperos ainda deixava Neuza enjoada, mas ela não demonstrava a ninguém nenhum sinal de mal-estar, só mesmo percebiam quando tinha que sair correndo para vomitar. Como haviam prometido, os dois logo desceram, mesmo porque estavam famintos. Nestas viagens pouco se comia, pois o sacolejar da carruagem era forte, e para evitar maiores dissabores, faziam refeições bem leves. Feliz em estar de volta e vendo que o lar estava sereno, que toda aquela nuvem negra que estivera ali presente havia se dissipado, Augusto comentou com o amigo. Lopes, nem acredito no que encontrei hoje aqui em casa, pelo pouco que pude observar, parece que tudo se acalmou, papai e Neuza estão bem, mamãe parece que até remoçou. Augusto, quando pensamos que tudo está perdido e sem solução, Deus vem ao nosso encontro de acordo com o nosso merecimento. O ditado é antigo, mas sábio. Quando todas as portas parecem estar fechadas, quando tudo parece escuridão e não há nenhuma saída, Deus nos abre uma janela para a claridade entrar, nos mostrando que Ele nunca desampara a ninguém. Será que todos já sabem do estado de Neuza? Acredito que sim, mesmo porque qualquer um pode ver que Neuza está diferente. Pelo que você me contou, ela sempre foi magrinha e veja agora com seus próprios olhos. Neuza vinha entrando na sala naquele momento, rosto corado, sua cintura já estava mais grossa, e a barriga já dava sinais de que uma nova vida lhe desenvolvia. É verdade, Lopes, não dá mais para esconder. Também que importância tem isso agora? Acho que nenhuma. Neuza, sem saber que falavam dela, veio sorridente convidá-los para um aperitivo, pois o almoço seria servido dentro de poucos minutos. Abraçou o irmão com ternura, dizendo-lhe: Que bom vê-lo aqui, de volta. Muito bem. Estava aqui com a Lopes, justamente falando de você, do papai, da mamãe, de como a paz parece ter voltado a reinar aqui. Vejo que está. É verdade, meu irmão, tivemos momentos muito difíceis quando você voltou para a faculdade. O Dr. Matias mostrou-se um verdadeiro profissional e bom amigo na sua ausência. Ajudou-nos muito. Tivemos, a princípio, como você sabe, aquela incerteza do que realmente aconteceria com papai, mas com o passar dos dias ele foi dando sinais de melhora, e isso nos deu um novo alento para não desistirmos do tratamento. Qualquer sinal, por menor que fosse, fazia-nos mais confiantes de que papai lutava para sair daquele estado de letargia em que se encontrava. Trabalhamos incansavelmente para que ele sentisse que nós estávamos ali do seu lado, e que tudo faríamos para vê-lo bem novamente. Eu e mamãe nos revezávamos nos cuidados para com ele, e todas as noites nos reuníamos em seu quarto para orar por ele. Mamãe, depois das orações, passou a ler, todos os dias, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, com o que nos sentíamos recompostas depois de um dia árduo de trabalho. Não deixamos de fazer preces e pedidos um dia sequer, e hoje só temos a agradecer a Deus pela sua misericórdia. Augusto, olhando para Neuza com ternura, vendo como a irmã havia amadurecido em tão pouco tempo, passando um dos braços pela sua cintura e com a outra mão afagando com carinho a barriga, perguntou: E como vai o meu sobrinho preferido? Neuza sorriu pela maneira como ele a tratava, pois adorava aquele seu modo de conduzir a conversa, e arregalando os olhos, com um ar maroto. Eu acho que ele está começando a se mexer, às vezes, quando estou dormindo, tem um sobressalto,
devido à sensação de uma cobrinha muito ligeira correndo dentro da minha barriga. Augusto fez uma cara de aflição. Cobrinha? Ora, não seja bobo. É só uma força de expressão. Não vejo outra maneira de passar a você como eu sinto. Está bem, vamos deixar de lado. Prefiro esperar que ele cresça o suficiente para eu poder sentir seus chutes. Agora me dê licença, pois estou louco para dar um beijo em minha noiva. Desde que cheguei ainda não fiquei um só minuto a sós com ela. E levantando-se, foi ter com Vera, que estava do outro lado da sala conversando com a mãe e Dona Amélia. Espero não estar interrompendo nada, disse Augusto ao aproximar-se de Vera. Claro que não, Augusto. Pois então dê-me um minuto de sua atenção e vamos ao escritório que eu quero mostrar algo que comprei para você. Vera, sem que tivesse tempo de responder, foi puxada por ele até lá e, assim que entraram, puxou-a para junto de si e beijou-a com ardor. Vera correspondeu ao beijo, afinal era seu noivo e ela tinha muito carinho por ele, iriam se casar em breve, sonhar a vida toda com um lar, um marido fiel e carinhoso, filhos a correr pela casa. Mas, então, por que agora essa sensação incômoda de que estava tudo errado? Ela já não tinha mais certeza dos seus sentimentos. Eles estavam confusos em sua cabeça. Admirava-o, respeitava-o, amava o jeito doce e terno que Augusto sempre lhe dedicara. Ele era atencioso e gentil, tinha todas as qualidades que uma mulher pode desejar num homem. No entanto, depois de ter conhecido Lopes, de quem praticamente nada sabia, uma força irresistível atraía para ele. Pensava nele dia e noite, deixara de fazer planos para o casamento, perdera o entusiasmo de antes. O que ela queria agora, no fundo do coração, era estar perto de Lopes, conversar com ele, saber tudo sobre a sua vida, conhecer seus anseios e ideais. Estarei sendo leviana, pensava, em ter tais pensamentos e vontades. Augusto tirou-a dos seus pensamentos, retornando para junto dela, pois tinha ido buscar o que lhe trouxera. Entregou-lhe um pacote com uma fita amarrada, fazendo um lindo laço que dava um ar mais romântico a ele. Vera, deixando os pensamentos de lado, curiosa e satisfeita por ter ganho um presente, foi delicadamente abrindo-o. Ao abrir a caixinha, deparou com uma linda aliança, toda incrustada de pequenos diamantes que lhe davam um brilho excepcional. Ficou muito emocionada e feliz, mas ao mesmo tempo um enorme sentimento de culpa tomou conta de si, por ter pensamentos tão terríveis com a relação a Lopes. Tinha que fugir de qualquer situação que a colocasse frente a frente com a Lopes, pois sabia que uma vacilação seria fatal e não teria forças para sufocar o que estava sentindo por ele, e isso seria o fim para ele e Augusto. Ela não podia e nem tinha o direito de fazer isso com o noivo. Ali, naquele instante, tomou sua decisão. Que custasse o que fosse, ela pagaria, mas não deixaria, não era justo. Sabia o quanto ele amava e que seria cruel demais para ele perdê-la, e o que era ainda pior, para o seu melhor amigo. Se Lopes a procurasse, ela seria franca, clara e objetiva. Iria lhe dizer que não havia nenhuma chance para ambos, que o sentimento que nasceu entre eles teria que ser sufocado até morrer. Que o casamento dela com Augusto os deixaria afastados por um bom tempo, já que passariam um mês viajando em lua de mel e, depois disso, não iria morar próximos um do outro, o que seria bom para esfriar qualquer sentimento mais arrebatador entre eles. Haja vista que Lopes pretendia ainda fazer um outro curso de especialização, em Coimbra, que lhe tomaria todo o seu tempo. E por certo tempo, que é o melhor remédio para estes casos, faria com que tudo aquilo fosse esquecido. Estava decidido, não faria nenhuma loucura, não deixaria que ilusões interferissem em sua vida dessa maneira. Vendo a alegria de Augusto em colocar em seu dedo aquela aliança, pedi perdão a Deus por ter estado tão cega a ponto de quase cometer uma loucura, e agradeceu do fundo do coração por ter recobrado a razão a tempo. E abraçando o noivo com ternura, beijou-o novamente em agradecimento pela linda joia,
Obrigada, meu amor, é uma joia muito linda. Pois, ela se parece com você, com o brilho que vejo em si. Talvez eu não mereça algo tão maravilhoso assim. Ora, minha querida, claro que merece. Deixe de se julgar assim tão duramente. Até parece que você está se sentindo culpada de algo. Vera gelou e pensou. Meu Deus, será que ele percebeu algo? Será que Lopes teria dito algo a ela que o fizesse desconfiar? Não pode ser possível, que loucura, eu só posso estar fantasiando, o que Lopes poderia ter dito. Pois não houve nada entre nós. A porta do escritório se abriu e era Neuza a dizer que o almoço estava sendo servido. Ela deu graças a Deus por poder sair dali, respirar um pouco e pôr um fim naquele assunto. Precisava se controlar, assim não era possível. Augusto era muito perspicaz. Agora que estariam juntos por mais tempo ele acabaria notando que algo não ia bem, faria perguntas e ela não saberia o que responder. Foram todos para a mesa, deliciar-se com as iguarias que Dona Ana tinha preparado com tanto carinho e dava água na boca só em olhar para aquela mesa farta e ricamente colocada. Estavam todos à vontade e felizes durante o almoço. Coronel Felício fez questão de parabenizar os dois rapazes pelo ótimo desempenho na faculdade. Apesar de não ser um admirador dos livros, tinha que reconhecer que tanto Augusto quanto Lopes fizeram um belo curso e desempenharam com grandeza o que se propuseram a fazer, e isso era uma qualidade que o coronel admirava muito nas pessoas. A obstinação e a perseverança em lutar para conseguir atingir o seu ideal, o seu objetivo. Brindaram a isso, e Augusto, aproveitando a oportunidade, levantou-se e propôs que se fizesse um brinde também pela data de seu casamento com Vera, que ele gostaria já de deixar marcado ali, tendo em vista estarem as duas famílias reunidas e ele formado, não vendo razão para esperar mais. Vera foi tomada pela surpresa pois não esperava que Augusto fizesse isso sem antes consultá-la. Seus olhos imediatamente buscaram os de Lopes, que também parecia chocado com a notícia. Em compensação, seus pais e os pais do noivo sorriam de felicidade pela comunicação, pois esperavam por isso já há algum tempo, mas nada tinham dito para não parecer intromissão. Os pais de Vera conheciam bem, sabiam que ela odiava ser pressionada para fazer qualquer coisa. Cíntia assistia a tudo se divertindo, apesar de sua pouca idade. Já percebera que algo não estava se encaixando naquela história. Ela adorava esses mistérios e iria descobrir o que estava por trás disso. Augusto olhou para Vera com um olhar apaixonado e disse: Desculpe, minha querida, por não ter lhe dito antes. Espero que não fique zangada comigo por isso. Queria fazer-lhe uma surpresa da minha decisão. Vera estava furiosa com tudo aquilo. Augusto não tinha o direito de tomar uma decisão assim tão importante, talvez a mais importante da vida deles, sem antes conversar com ela. Mas Augusto procurou conter-se, para não deixá-lo em situação mais embaraçosa. Augusto, não se trata de me zangar ou não, só acho que este assunto deve ser discutido entre nós dois primeiro, e depois conversaremos com todos. O senhor Prudêncio, que até então ouvia tudo calado, retrucou. Ora, Vera. Para que isso agora? Vocês já namoram há 4 anos, nada mais justo que Augusto queira oficializar a data do casamento. Não se trata disso, papai, quero que o senhor me entenda que não gosto de tratar de minha vida desta forma, sempre fui assim e não vou mudar agora. Augusto, arrependido pelo seu gesto, procurou consertar as coisas. Está bem, Vera, peço-lhe desculpas por ter me antecipado, você está certa, eu deveria ter lhe falado antes, me perdoe. De repente, todo o clima de alegria e felicidade que pairava no ar se desfez, dando vez a um clima de constrangimento geral. Dona Amélia tentou desviar o assunto, tocando a sineta para que fosse servida a sobremesa. Bem, vamos deixar este assunto para depois e apreciar a sobremesa que mandei preparar para todos.
Dona Ana e mais uma criada entraram empurrando um carrinho com diversos tipos de bolo, moussas e pudins que eram os preferidos de Augusto, que quando viu tantas guloseimas juntas, piscou para Lopes, dizendo: Ei, amigo, acho que vamos engordar uns bons quilos em nossa estadia aqui. Ao que Lopes, sorrindo, respondeu: Agora já sei por que você me arrastava para aquelas confeitarias. Não queria esquecer o gosto dos doces de Dona Ana, que com toda certeza deixam aqueles em condições de desigualdade. Vai poder dizer isso por você mesmo. E Dona Ana, orgulhosa com tantos elogios, sorria satisfeita. Todos refeitos do mal-estar anterior, esqueceram-se ou pelo menos procuraram disfarçar o constrangimento e entregaram-se às delícias que enchiam os olhos de qualquer mortal. Quando todos terminaram, Dona Amélia pediu que o café e o licor fossem servidos na sala ao lado e não se falou mais no assunto do casamento o resto do tempo. Neuza, Augusto, Vera, Cíntia e Lopes foram para o jardim, enquanto que os demais conversavam na sala de estar. Conversaram mais um pouco e Vera, aproveitando-se da hora que já era adiantada, procurou não se alongar mais e propôs ir embora para que eles pudessem, finalmente, descansar de tão longa e cansativa viagem. Despediram-se de todos, mas Augusto tinha ficado preocupado com a reação de Vera. Estava certo zangar-se com ele, mas não era motivo para tanto. Algo estava acontecendo que Vera estava ocultando dele. O que seria? Será que ela não queria mais casar-se com ele? Será que não o amava mais? Teria a distância, pelos seus estudos, colocado alguma barreira entre eles? As dúvidas, de repente, tomaram conta dele, uma angústia, de súbito, parecia sufocá-lo. Ele não gostaria que Vera fosse embora sem antes conversarem a respeito, detestava deixar assuntos pendentes, principalmente um tão importante quanto este, porém não achou prudente de sua parte voltar àquela questão por hora. Teria que ser paciente e esperar o momento certo para falar com ela. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 13. Depois que todos se foram, Augusto desculpou-se e retirou-se para os seus aposentos. Precisava ficar sozinho, pensar um pouco, tentar entender o porquê da atitude até hostil de Vera. Ao recordar-se das últimas horas, uma tristeza imensa invadiu seu coração. Logo ele, que tinha feito tantos planos durante a viagem de volta, imaginando como falaria, que palavras usaria quando chegasse a hora de oficializar a data do seu casamento. Agora sentia-se meio tolo, era como se tivesse feito tudo errado, dito as palavras erradas na hora errada. Seu coração estava apertado. Sentia-se deprimido com a lembrança de como Vera portara-se na mesa. Ele achou que ela iria ficar feliz e radiante com as suas palavras. O seu comportamento não refletiu de uma pessoa que ansiava unir-se a outra. Não parecia de forma nenhuma de uma mulher apaixonada que sonhava com o dia do seu casamento. Quantas moças, ali mesmo da vila, não fariam qualquer coisa para tê-lo, e no entanto Vera demonstrara insatisfação e descontentamento. Estaria ela arrependida? Oh, Deus! Eu não iria suportar se tal coisa acontecesse. Ela é a luz do meu dia, a alegria do meu viver. É por ela que tanto tenho lutado para ser alguém na vida sem depender de nada que venha de meu pai. Se de repente agora ela não mais me quisesse, não, eu não quero pensar nesta possibilidade. Eu devo estar levando muito a sério os seus gestos. Meditava. Mas por mais que ele se esforçasse para tirar aquela sombra que anuviava sua mente e seu coração, mais atormentado se sentia. Vera, por sua vez, seguia calada rumo à sua casa. Dona Laurinda tentou puxar assunto com ela para saber o que estava acontecendo, mas foi em vão. Vera fechou-se como mostra, absorta em seus pensamentos, sua cabeça parecia querer explodir. Uma enxaqueca violenta se instalara e não via a hora de chegar em casa, tomar um comprimido e recolher-se em seu quarto. Lá, longe de tudo e de todos,
Pelo menos conseguiria um pouco de tranquilidade para pensar. Não, ela não queria pensar em nada agora. Precisava descansar e pôr em ordem as suas emoções. Não queria ter feito o que fez Augusto. Ele não tinha culpa de nada. Oh, meu Deus, como estou sendo injusta com ele. Não posso tratá-lo dessa maneira. Afinal estamos noivos há tempo e é natural que ele queira casar-se, pensava. Porque Lopes tinha aparecido na sua vida, confundindo-lhe o juízo, pondo dúvidas em seu coração, incerteza na sua vida. Não podia permitir que ele devassasse desta forma todo um projeto de vida que ela tinha construído ao longo dos anos com Augusto. Mas ao mesmo tempo era impossível para ela negar os seus verdadeiros sentimentos, apesar de sua consciência dizer-lhe para não cair nesta armadilha que o destino lhe preparava. Seu instinto primitivo e selvagem a jogava de encontro a Lopes com toda a sua força, como uma onda chocando-se contra o rochedo. Por mais que lutasse, esta força era superior a ela, sentia-se impotente diante da grandeza dos sentimentos que nutria por ele. Pelo menos enquanto estivesse ali no seu quarto, sabia que não teria que dar maiores explicações a seus pais. Era certo que depois teria que explicar-se, mas pelo menos, por ora, ficaria a salvo. O que iria dizer-lhes? Que desculpas daria para sua atitude? Precisava pensar em algo, mas não agora. Sua cabeça latejava e seu coração batia descompassado. Enquanto isso, na casa do coronel, apesar de ninguém querer tocar no assunto, estavam todos pensativos. Ninguém entendeu bem por que Vera tinha se portado daquela forma, mas eles não iriam interferir, afinal os dois já eram bem adultos e, apesar de fazerem muito gosto naquela união, entendiam que só a eles cabia qualquer decisão. Neuza estava um tanto apreensiva pelo episódio, conhecia bem o irmão, sabia que ele estava sofrendo com tudo aquilo. Por outro lado, tornara-se muito amiga de Vera e nunca percebeu nela nenhum traço de contrariedade com relação ao irmão. Algo sério estava acontecendo. O que seria? Tinha liberdade com Vera, conversaria com ela na primeira oportunidade, afinal eram amigas, trocavam confidências, e o amigo verdadeiro é aquele que está junto de nós quando fraquejamos, ou estamos tristes por algum motivo, ou mesmo enfrentando algum tipo de problema. Deitado em sua cama, Lopes também estava pensativo, perguntando-se: seria-lhe a causa da irritação de Vera? Depois da primeira conversa que tiveram quando estivera lá de outra vez, jurara para si mesmo que não tornaria a aproximar-se dela daquela forma. Tinha sido por demais desastroso, porém antes de chegar novamente à fazenda, tomara a decisão de não abrir mão de Vera. Esta indecisão estava deixando louco. O seu bom senso lhe dizia ser impossível qualquer relacionamento entre eles, muitos sairiam machucados, e ele não acreditava na felicidade construída em cima do sofrimento de outros. Tinha seus princípios, seus valores e não abriria mão deles. Foi loucura ter falado com ela como fizera, policiar-se-ia dali por diante para que tal fato não mais sucedesse, mas o coração ditava outra coisa totalmente diferente. Capítulo 14. No dia seguinte, todos levantaram-se cedo. Augusto e Lopes não queriam perder um só minuto, tinham vários planos de trabalho e estavam na expectativa de que desta vez o coronel Felício a aceitasse. Ele parecia mudado, foi a primeira impressão que tiveram, perder aquele ar arrogante, de dono e senhor absoluto da verdade. Augusto percebeu isso logo que chegou e pôde confirmar durante o almoço. Em outros tempos ele teria feito um escândalo diante de todos, pelo comportamento de Vera, no entanto mantivera-se calmo e calado, respeitando a posição dela. Isso o surpreendeu bastante e o fazia mais confiante em que desta vez o pai lhe escutaria, principalmente agora, com sua dificuldade em locomover-se. Seria ótimo que ele adotasse alguns métodos de trabalho que o fizessem estar sempre a par de tudo, sem precisar estar o tempo todo junto dos empregados. O que Augusto e Lopes ainda não sabiam, era que tinha sido um sucesso total a colheita de café.
Logo depois do café e de sua sessão de exercícios, o coronel juntou-se a eles no escritório para trocarem ideias. Era inacreditável estar vendo o pai ali, discutindo sobre os assuntos da fazenda com ele e Lopes. Augusto quis inteirar-se de tudo primeiro, e o coronel, com entusiasmo, colocou-os a par de quanto se passara em sua ausência. Aquela fazenda era mesmo a vida do seu pai, pensava, o fluido de sua luz interior. Certamente grande parte de sua recuperação devia-se ao seu esforço em manter tudo ali funcionando com precisão. Sentia um profundo respeito pelo pai e estava muito orgulhoso dele, por ver que até uma situação que para muitos seria trágica, para ele fora uma lição de vida, que estava aplicando e ao mesmo tempo ensinando a outras pessoas pelo seu exemplo. Não que fosse esta sua pretensão, mas quem tivesse olhos para ver, ouvidos para ouvir, percepção e sensibilidade, veria que até de um grande tombo podia-se tirar grande proveito e fazer a vida valer a pena. Seu pai tinha uma sabedoria que nenhuma escola e nenhum professor conseguiria ensinar, a sabedoria de tirar proveito das lições que a vida dá. De que adianta a pessoa ser letrada, culta, conhecer tudo de literatura e não perceber a sutileza com que a vida leva por caminhos sinuosos e difíceis, mas ensinando-a a sair fortalecida e vitoriosa depois de uma grande perda ou de uma grande dor. Nesta busca interior pode-se agir de duas maneiras. Como fracos e covardes e terem pena de si mesmos, ficam lambendo suas feridas e esperando sempre que as pessoas se apiedem deles, tornando-se assim uma pessoa desagradável, que só sabe reclamar, achando que os seus problemas são sempre maiores que os dos outros, uma pessoa pessimista, negativista e quase sempre fatalista, enfim, tornando-se um fardo pesado para todos que estão ao seu lado e com ele convivem. Ou então agir com vigor e muita vontade de lutar, enfrentando todos os obstáculos que estão à sua frente, olhando sempre de cabeça erguida para os novos horizontes que se abrem diante de si, vendo em cada obstáculo vencido, um novo desafio a impulsionar e motivar a seguir em frente, cada vez mais fortes e com a certeza de que Deus nunca desampara ninguém. Que na vida se tem muitas lições a aprender e que, de sua postura diante dos problemas, podem não só aprender como também servir de exemplo para muitos que não têm a coragem para enfrentá-los de frente. Mas acima de tudo têm a obrigação e o dever de estar sempre vigilantes, isto é, atentos às suas ações, às suas atitudes, aos seus pensamentos, procurar sempre ter pensamentos elevados e positivos, enviar os outros, seja através da palavra ou mesmo do pensamento, o amor fraterno, a serenidade e a paz. E saber confiar na sabedoria divina quando estiver passando por momentos difíceis, entregar a Deus sua vida quando não souber qual o melhor caminho a seguir, pois Ele certamente dará a luz e a intuição necessárias. Não devemos jamais duvidar do amor e carinho que Deus nutre por nós. Somos todos seus filhos, Ele só quer que cresçamos e evoluamos na grande escalada da vida, para que um dia estejamos em condições de sermos prestadores de serviços àqueles que ainda não tenham conseguido chegar ainda a este grau de evolução, e assim possamos estar preparados para amparar, ajudar, iluminar o caminho daquele que precisa de nossa ajuda. Aquele que, de alguma forma, consegue perceber a grandiosidade, a generosidade que Deus expressa até nas mais duras lições, aprende e sai fortalecido, não só diante do Pai Celestial como dos homens, passando muitas vezes a servir de exemplo a outros que também buscam o crescimento. Pelo que vejo, Papai, o Senhor, apesar de tudo, conseguiu dar continuidade a seu trabalho. O coronel, sorrindo orgulhoso, peito estufado, respondeu: Sim, filho, esta foi a melhor maneira que encontrei para não me entregar ao desânimo e ao desespero. Sei que fui muito ajudado quando doente. Nunca acreditei muito nestas coisas de espíritos, mas quando não conseguia falar nem mexer-me, pude, por diversas vezes, sentir a presença viva de sua voz e lá ao meu lado, confortando-me e pedindo para que eu tivesse serenidade, pois tudo haveria de melhorar, que confiasse na misericórdia divina,
depositasse em Deus toda a minha fé, que estava sendo amparado pelo plano espiritual e a minha aflição só faria piorar o meu estado de saúde, já bastante precário. E nessas horas, em que sentia a sua presença falando comigo, eu realmente me acalmava. Até que um dia tive a grata surpresa de despertar novamente e aqui estou agora, pronto para dar continuidade ao meu trabalho e a honrar todos os meus compromissos, agradecendo a Deus por ter me dado mais algum tempo na Terra, para reparar coisas que hoje sei foram erradas, e que, de alguma maneira, agora, mais consciente de minhas limitações, posso ver que muito tenho a aprender e estou disposto a dedicar o resto dos meus dias nesta busca pelo conhecimento espiritual, que pretendo aplicá-lo em minha vida e irá me nortear daqui por diante. Quero poder contribuir, de alguma forma, para que as pessoas que vivem ao meu lado não tenham por mim um respeito temeroso, como eu sei que tinham. Era mais medo que sentiam do que respeito. Agora vejo isso com clareza e pretendo mudar. De nada adianta ser temido para ser respeitado. O importante é se conquistar a confiança e o respeito das pessoas pela forma justa de seu comportamento. Quando preso no meu corpo inerte, naquela cama, o desespero tomou conta de mim. Revivi muitas vezes a cena do erro que por muito pouco não cometi, o de me tornar o assassino de minha própria filha e de meu netinho. Tenho certeza de que fui segurado, não só por Lopes aquele dia, mas por alguém mais que não permitiu que eu consumasse tal barbaridade. O remorso me consumiu durante todo o período em que estive naquela cama sem nada poder fazer ou falar. Pedi a Deus que me desse a oportunidade de voltar a falar para que pudesse pedir perdão à sua irmã pelo que tentei fazer. Não podia viver com aquela culpa a me atormentar e castigar. Neuza tem me ensinado muita coisa, pois em nenhum momento me recriminou, e ela teria fortes razões para isso, mas não. Dedicou-se de todo o coração para me ver recuperado, não deixou, por um segundo que fosse, transparecer que estava magoada comigo, perdoou-me de verdade. Trabalhou incansavelmente para que eu me recuperasse o mais rápido possível. A sua persistência e força me deram vitalidade para querer levantar-me mais depressa. Sem nenhuma acusação, quer no olhar ou num gesto que fosse, ela me mostrou que o perdão pode ser um bálsamo em nossa ferida, que quando perdoamos sinceramente nos tornamos melhores e nos sentimos mais leves e felizes. Augusto e Lopes estavam emocionados com as suas palavras. Ouvir dele tais coisas os deixara comovidos. Haja vista que o coronel sempre foi um homem duro de poucas palavras. Lopes, que o conhecia por tudo que Augusto lhe contava, comoveu-se e aproximando-se dele falou: Devemos agradecer a Deus e aos bons espíritos que aqui estiveram em socorro de todos, por não terem permitido que uma tragédia se consumasse. O mais importante de tudo isso é a lição que ficou, pois todos cresceram com a dor e o sofrimento. Pelo que já pude observar, Neuza também está mudada, amadureceu muito em pouco tempo. É motivo de alegria saber que podemos contar com a ajuda daqueles espíritos que simpatizam conosco e, bem mais evoluídos que nós, ajudam-nos a superar nossas limitações, ensinando-nos que através do amor é que podemos crescer e nos aprimorar cada vez mais. Bem, papai, vamos então ver onde poderemos ser úteis. Temos algumas ideias sobre exportação. O Lopes está bastante familiarizado com o assunto, já que seu pai é um grande exportador de café. O mercado, pelo que pude observar, está crescendo muito e acredito que há uma boa chance para o senhor entrar neste ramo. A exportação, por toda a Europa, está encontrando excelente repercussão entre os grandes produtores. Coronel Felício ficou um pouco pensativo. Coçou o queixo e respondeu: Acredito sinceramente no que está me dizendo, mas não sei se quero expandir meus negócios neste campo. Para isso eu teria que me dedicar mais tempo do que eu já dedico ao trabalho, e, depois de ter passado por tudo que passei, sinto que algo mudou dentro de mim. Não que eu não queira mais progredir no meu trabalho, em absoluto, mas penso ter chegado a hora de dedicar mais tempo à família, aos livros pelos quais nunca me interessei.
Agora sinto ter perdido muito tempo da minha vida só trabalhando e amealhando bens materiais. Agradeço, filho, do fundo do meu coração seu interesse. Sei que é sincero, mas quero seguir outro rumo daqui por diante. Não quero mais desperdiçar um minuto sequer do meu tempo. Quero poder aproveitá-lo de uma forma que nunca soube, me soltando mais, dando o meu direito de ser feliz, não mais reprimindo os meus sentimentos ou emoções. Quero poder receber o meu netinho de braços e coração abertos, ter tempo para dedicar-me a ele, coisa que nunca fiz com você e com Neuza, o que me arrependo amargamente, pois na companhia de vocês muito teria aproveitado e aprendido. Mas era escravo do dinheiro, que sempre falou mais alto em mim. Quando me vi aprisionado no meu próprio corpo pela doença, compreendi o quanto somos prisioneiros de nós mesmos, e nem sempre conseguimos nos libertar. Façamos aqui um esclarecimento. As pessoas pensam, na maioria das vezes, serem donas de suas próprias vidas e não sabem fazer bom uso dela. A todos é dado o direito de escolha, de serem livres para decidir suas vidas e, no entanto, ficam presos a valores e preconceitos estúpidos. Desculpam-se a todo instante, têm sempre uma boa desculpa para sua teimosia, para sua covardia, para sua fraqueza, para sua omissão. Mesmo sem ter correntes nos pés ou um feitor a judiá-los, continuam prisioneiros, e o que é pior, prisioneiros deles mesmos. Augusto, emocionado pela certeza do seu pai querer seguir outro caminho, abraçou-o meigamente e afagou-lhe os cabelos, coisa que em toda a sua vida jamais fizera, não por não ter vontade, e sim porque o pai não dava entrada a este tipo de carinho, e disse-lhe: Sabe, pai, no dia em que vi o senhor inerte, quase morto naquela cama, pensei que não havia mais esperança, tive muito medo de partir e não encontrá-lo mais com vida quando voltasse. Só fui porque não podia perder os exames finais, e a que nada poderia fazer para ajudá-lo, a não ser orar pelo e o restabelecimento. E hoje, vejo bem como está, lúcido, e o que é mais incrível, mudado mesmo. Quantas vezes eu me questionei porque o Senhor era daquele jeito, muitas vezes tive vontade de poder dialogar, mas não encontrava espaço. O Senhor estava sempre tão distante e isso me entristecia muito. Mamãe é que sempre segurou os meus momentos de tristeza, de dúvida, de incertezas, quanto mais o Senhor me dizia que eu não deveria estudar, que estudo de nada valia, mais eu me afastava de si, pois sempre tive meus ideais e sonhos, e queria buscá-los. Que alegria poder olhá-lo hoje e ver outro homem, eu sempre me orgulhei muito do Senhor. Apesar de nossas divergências, nunca pude negar o seu senso de justiça, a sua lealdade para com as pessoas nas quais confiava. Mas agora acredito que o Senhor está se descobrindo de uma maneira maravilhosa, pois tirou de todos os momentos difíceis que passou o melhor dele, e o está aplicando. Espero também poder aprender consigo, meu pai. Filho, acho melhor você encontrar outro professor. Estou apenas iniciando uma nova etapa em minha vida. Sei que tenho muito a conhecer, estudar e aprender. Nem sei se um burro velho como eu ainda aprende alguma coisa, mas tenho uma certeza. Não quero mais ser o homem que fui. Reconheço que muito errei, sei que ainda vou errar, mas tentarei procurar corrigir-me em meus defeitos mais graves. Perfeito sei que não serei, mas também não tenho esta pretensão. O que eu quero é viver uma vida mais serena. Não quero mais deixar que a ganância me cegue, a ponto de não ter escrúpulos, e, com isso, estar ferindo outras pessoas em nome de meus interesses. Não quero sentir mais o gosto amargo do ódio e da vingança que só nos torna infelizes, sofredores e sem senso do que é certo ou errado. Não vou dizer com isso que aceito o que Pedro fez com sua irmã. É doloroso demais para um pai ver o coração de uma filha destroçado e ferido pela desilusão, como eu vi. Seria mentira dizer que perdoo a atitude dele, mas hoje sei que não tenho o direito de fazer justiça com as próprias mãos, e que nada sou para julgar nem a ele nem a ninguém. Só tenho pedido a Deus que me dê forças para continuar pensando assim,
Ainda tenho muito medo de qual seria a minha reação se me confrontasse com o Pedro. Seria muita hipocrisia de minha parte dizer que tudo passou e que não guardo nenhuma mágoa ou rancor. Quero um dia, com a ajuda de Deus, não pensar mais nisso. Só o tempo para dar jeito, pois não tem um ditado que diz que o tempo cura tudo. Então, confio nisso. Quanto a Neuza, acredito que ela também tenha aprendido muito com tudo isso. Espero confiante que ela ainda encontre um homem de verdade que a mereça e a faça feliz. É certo que para uma moça solteira e com um filho nos braços tudo é mais difícil, mas ela terá o nosso apoio em tudo que precisar. Infelizmente, ela acreditou e confiou num homem sem palavras e sem caráter, que abusou de sua ingenuidade, mas a justiça divina saberá, na hora certa, ajustar contas com ele. O importante é que ela está bem e que terá seu filho junto dos que a amam, tudo ficará bem, alguma coisa me diz. Dona Amélia, que havia entrado minutos antes sem que fosse vista, chorava emocionada ao ouvir as palavras do marido e agradecia do fundo do coração por toda ajuda e amparo espiritual. Ela sabia e sentia que estavam recebendo este amparo. Foi neste momento que ela viu, do outro lado da sala, junto à janela que dava para o jardim, o vulto de uma senhora, vestida de maneira simples, mas impecável. Procurou aproximar-se um pouco mais e teve que conter o grito que quase lhe saiu da garganta, ao constatar ser sua querida mãezinha que o estava ali, junto de mais duas outras pessoas. Um senhor e uma outra mulher mais moça, que pareciam entretidos em algum assunto que ela não conseguia ouvir, mas o semblante de todos era de uma paz que transcendia tudo. Então era isso, pensou Dona Amélia, são eles que têm velado por nós todo esse tempo. Há quanto tempo deveriam estar ali em sua casa? Porque ela nunca os tinha visto. É verdade que sonhara muitas vezes com a mãe, que fora, quando viva, uma pessoa maravilhosa, bondosa, sempre disposta em ajudar aos mais desvalidos. Muitas ocasiões tivera que conter o marido, que por vezes implicava com Dona Zilá, por querer dar guarida a quem quer que passasse pela fazenda, ou mesmo, ajudando aos que vinham pedir-lhe que fizesse suas rezas e benzimentos, mesmo doente e já sem forças, jamais negou. Dona Zilá, vendo a filha aproximar-se dela, olhou-a com muito amor e impôs-lhe a mão direita sobre a sua cabeça. Dela saiu uma espécie de luz intensa, que Dona Amélia sentiu como uma espécie de calor envolver o seu corpo. Quis falar alguma coisa, mas ao abrir os olhos não os viu mais, haviam partido. Ela quis entristecer-se, mas imediatamente pensou: não devo ficar triste e sim feliz por estar tendo o merecimento de encontrar minha mãezinha de forma tão linda, que Deus possa me dar novas oportunidades como esta. Dona Amélia procurou recompor-se e, aparentando nada ter visto, pegou o café para servir a eles. Estou interrompendo. Vocês não gostariam de uma xícara de café? Acabei de passar. Mas claro, mamãe, seja bem-vinda. E sirva-se também, gostaria que a senhora participasse de nossa conversa, acredito que vai gostar muito. Augusto, acho que não vou ficar não gosto de ouvir conversas sobre negócios, eu nada entendo e fico aborrecida, prefiro voltar lá para dentro onde deixei o meu bordado. Lopes interveio. Não, Dona Amélia, nós não estamos mais falando de negócios, e sim de assuntos muito mais importantes e interessantes, fique. E assim ficaram mais algum tempo todos ali, conversando. Dona Amélia conhecia a fundo o espiritismo, adorava tudo que dissesse respeito ao assunto, só não fazia força para reunir a família para o estudo, pois sabia que o marido não gostava muito, e ela respeitava a posição dele sem forçá-lo a nada. O único que a acompanhava, às vezes, em suas leituras era Augusto, que também, devido aos estudos fora de casa, afastara-se, e Neuza que também nunca demonstrou interesse. A princípio, sentiu vontade de contar a eles a cena que viu, quando entrou na sala para servir o café, mas achou melhor nada dizer.
Apesar de Felício estar bastante mudado, ela não sabia qual seria sua reação a um fato como este. Algo lhe dizia que deveria ter cautela para tratar destes assuntos. Foi com grande entusiasmo que ouviu Lopes contar das sessões que, há anos, faziam em sua casa. Animou-se com as histórias maravilhosas que ele descreveu, pois isso vinha ao encontro com a cena que ela acabara de presenciar. Apesar de ler tanto a respeito do assunto, era a primeira vez que tinha uma visão. Dona Amélia, em certa altura da conversa, apesar de achar que o marido poderia zangar-se com o que ela iria dizer, resolveu mesmo assim conversar mais francamente com a Lopes, que parecia muito íntimo para tratar de questões sobre o espiritismo. Lopes, responda-me com franqueza, você acha possível para uma pessoa assim como eu, que leio muito a respeito e acredito firmemente na vida após a morte, que sempre procurei seguir os ensinamentos pregados pelo Espiritismo, ter condições de enxergar uma pessoa que já morreu? Todos fixaram os olhos nela. Por que, mamãe, você viu alguém? Quem? Diga, Amélia, falou o coronel, assim você nos mata de curiosidade. Pois tenham calma. Fiz uma pergunta a Lopes, deixem que ele me responda. Por tudo que já vi, li, ou presenciei em minha casa durante as sessões mediúnicas, posso lhe garantir com convicção no que digo, que é perfeitamente possível, sim. Conte-me o que foi que a senhora viu. Bem, por muitas vezes, quando estou lendo sobre o assunto, tenho a nítida impressão de estar sendo observada por alguém, mas nunca vi ninguém. Mas hoje, quando entrei aqui na sala para servir-lhes o café, não pude deixar de ouvir o que Felício falava. Grande emoção tomou conta do meu ser, pois mesmo estando casada com ele há tantos anos, jamais pude imaginar que um dia eu teria a graça de vê-lo tão mudado, tão generoso, tão disposto a crescer como pessoa. Qual não foi o meu espanto, quando olhei para aquela janela e vi um vulto que me pareceu de uma senhora e outros dois que ouviam com muita atenção. Pois bem, procurei me aproximar mais e foi com grande alegria e surpresa que deparei com minha mãe e mais dois outros espíritos, um senhor e uma moça que não conheço. Minha mãe, ao ver me aproximar, estendeu a mão direita e dele eu pude ver que saíam fachos de luz coloridas sobre minha cabeça. Fechei os olhos para receber aquela energia e quando os abri já não estavam mais aqui. Pois a senhora pode ter certeza de que era ela. No dia em que houve todo aquele tumulto aqui, pude perceber claramente que havia muitos espíritos a nos ajudar, pois sem esta ajuda certamente não teríamos conseguido evitar o mal maior. Os espíritos estão à nossa volta o tempo todo. Se temos um ambiente de paz e harmonia, atraímos espíritos bons, que de algumas formas sentem prazer em estar ali, ao passo que, se o ambiente é de hostilidade, agressão e ódio, mesmo que espíritos bem-intencionados venham em nosso socorro, a atmosfera torna-se tão pesada que pouco ou nada podem fazer, deixando assim campo para que aqueles zombeteiros, malfeitores que se comprazem com a dor e o sofrimento dos outros, atuem livremente sobre as pessoas que ali estão, semeando o mal. Por isso é sempre muito importante procurarmos viver em harmonia e equilíbrio. Quando surgirem os problemas, devemos procurar resolvê-los de maneira satisfatória, mantendo a serenidade, procurando agir sempre com bom senso, para não darmos margem à atuação dos espíritos inferiores. Ninguém está livre em deparar-se com espíritos assim, mas se estivermos com a mente e o coração fortalecidos, amorosamente ligados a Deus, eles se afastarão rapidamente, pois não estaremos dando meios para que fiquem juntos de nós. Se tentarem, sentir-se-ão tão mal, que logo desistirão, deixando-nos em paz. Capítulo 15. Dona Ana bateu na porta do escritório, meio apreensiva, e chamou Dona Amélia num canto. Acho melhor a senhora dar um pulo no quarto de Dona Neuza. Dona Amélia, vendo a preocupação nos olhos da empregada, perguntou. Mas o que houve? Aconteceu alguma coisa? Acho melhor a senhora mesmo ir ver, parece que ela está sentindo dor. Dona Amélia, sem fazer alarde, pediu licença e subiu até o quarto de Neuza, que
que estava deitada em sua cama, pálida e suando frio. O que houve, filha? O que você está sentindo? Diga-me. Neuza estava bastante nervosa e mãe. Oh, mamãe, estou sentindo muita dor logo abaixo da barriga, e estou tendo sangramento. Dona Amélia rapidamente procurou afastar os lençóis que cobriam Neuza, e ficou bastante preocupada também. Sem querer deixar transparecer, pediu a Ana que fosse até o escritório e chamasse Augusto, que veio imediatamente. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Augusto, por favor, vá até a vila e traga sem demora o Dr. Matias. Neuza não está se sentindo bem, diga-lhe que ela está tendo sangramento intenso e dores, para que lhe traga medicamento para este fim. Começou a chorar quando viu Augusto. Foi até a cama de Neuza, pegou sua mão que estava gelada, dizendo: Aguente firme, maninha, eu já volto. E pegando um cavalo que iria mais rápido, saiu para buscar o médico. Chegando à cidade, foi direto ao consultório, mas não havia ninguém lá. Olhou no relógio, faltava pouco para a hora do almoço. Onde teria se metido este médico? Meditou. Correu pelos arredores do consultório perguntando pelo Dr. Matias, mas ninguém sabia dizer onde encontrá-lo. Teria ele ido visitar algum cliente distante? Oh, meu Deus, faça com que eu possa encontrá-lo logo, pensou. Foi até sua casa, bateu diversas vezes, mas ninguém atendeu. Sem saber onde mais procurar, encostou-se num muro, pensando no que iria fazer, e nem havia se dado conta que um homem, sentado um pouco adiante, o observava. Foi até ele na esperança de que pudesse dizer onde estava o doutor. E então, o senhor sabe me dizer onde está o Dr. Matias? O homem estava embriagado, mas mesmo assim conseguiu, num gesto vago, com dificuldade em falar, pois a língua enrolava devido à bebedeira, transmitir que o médico estava em casa. Augusto voltou até lá e abriu a porta que estava só no trinco e, para seu desespero, encontrou o médico tão bêbado quanto o que estava lá fora. Será que estiveram bebendo juntos? Pensou Augusto. Sem saber o que fazer, Augusto ficou olhando para aquele homem, perguntando-se o que levava a um ser humano, bom médico, generoso, inteligente, a entregar-se daquela maneira à bebida, deixando um farrapo humano. Bem, mas aquele não era um momento para reflexões ou questionamentos. Teria que fazer qualquer coisa para curá-lo de sua carraspana, pois sua irmã estava na iminência de perder o bebê e isso ele não permitiria. Chegando junto do médico, chamou: Dr. Matias, doutor, por favor, acorde. Segurou-o pelos ombros sacudindo-o, mas o médico mal conseguia balbuciar algumas sílabas. Aflito, Augusto levantou-o e o levou para debaixo de uma espécie de chuveiro que havia ali. Sinto muito, doutor, mas o senhor vai ter que curar esta bebedeira, e abrindo uma alavanca que fazia com que a água passasse, colocou-o embaixo. O médico, ao sentir aquela água fria no corpo, passou a xingá-lo de todos os palavrões possíveis, os quais Augusto fingiu não ouvir e manteve-o ali por um bom tempo, mesmo porque mal dava para entender o que ele dizia. Até que o médico, reagindo, conseguiu erguer a cabeça e dizer-lhe: O que você pretende fazer comigo? Matar-me com uma pneumonia, seu maldito? Augusto foi obrigado a rir, mas deu graças a Deus por aquelas palavras. Não, doutor, só preciso que o senhor fique bom logo desta bebedeira para poder socorrer minha irmã Neuza, que está com fortes dores e sangramento. O médico, todo ensopado, segurando-se em Augusto para não cair, sentou-se no vaso sanitário, meio aturdido e batendo os dentes de frio. Sua cabeça doía muito também, estivera bebendo desde a noite anterior, nem sabia o quanto bebera, mas pelo seu estado sabia que tinha passado da conta, disso tinha certeza. Vamos, rapaz, me ajude aqui com estas roupas, e foi assim que os dois estavam, ali, diante um do outro,
um precisando de ajuda para a irmã e outro precisando ser ajudado para poder ter condições para cuidar dela. Mas que contradição, pensava Augusto enquanto tirava a roupa molhada do médico e colocava outra seca. Como é que pode uma pessoa que mal consegue se manter em pé, sem condições nem mesmo para cuidar de si, poder cuidar de outra que está inspirando cuidados médicos? Isso era absurdo demais para ele, e o médico, parecendo ler os seus pensamentos, sentou-se melhor na cadeira e disse-lhe, ainda falando mole e arrastado: Vamos, não fique aí parado, feito um paspalho. Pegue-lhe no armário uma seringa e uma ampola de glicose. Augusto, meio sem saber o que fazer, obedeceu. Aqui está. Pois coloque o líquido dentro da seringa e pegue aí nesta gaveta da mesa uma borracha. Augusto seguiu as suas ordens, e quando estava com tudo pronto, o médico, com um sorriso no canto da boca, disse: Agora me aplique logo isso se quer que eu chegue a tempo para ajudar sua irmã. Augusto ficou petrificado diante do médico. O senhor deve estar louco. Eu nunca apliquei uma injeção na vida, que dirá na veia. Pois há sempre a primeira vez. Vamos, coragem, não é nenhum bicho de 7 cabeças, o máximo que pode acontecer é você não acertar a veia na primeira tentativa. O cheiro de bebida que vinha dele, junto com a situação de tensão que Augusto se encontrava, fê-lo sentir náuseas, mas não havia outro remédio, teria que aplicar mesmo aquela injeção no médico se quisesse levá-lo consigo. Se a situação não fosse tão trágica, seria cômica. Com muito esforço e nervosismo conseguiu, com a orientação do médico, aplicar-lhe o remédio. Enquanto o remédio fazia efeito, se não for pedir muito, faça-me um café bem forte para que eu possa ficar novo em folha, falou com voz arrastada. Augusto nem acreditava que ele já conseguia até fazer piada do seu próprio estado. Está bem, doutor, saiba que estou fazendo tudo isso pela minha irmã. Ao que o médico respondeu com ironia na voz. Eu sei, Augusto, desculpe estar lhe dando tanto trabalho. É que hoje eu não pretendia trabalhar. Isso irritou profundamente Augusto, que preferiu nada responder para não ofendê-lo, e acabar criando uma situação mais desagradável ainda. Depois de alguns minutos, o médico era outra pessoa. Se alguém o encontrasse agora, não acreditaria como estava este homem uma hora atrás. Parecia outra pessoa. Foi até o armário em que guardava medicamentos, pegou 2 frascos de soro junto com algumas ampolas, colocou-as na maleta com uma agilidade que deixou Augusto impressionado, e segurando firme sua maleta, semblante preocupado, perguntou Augusto: Você veio de quê? Vim a cavalo por julgar ser mais rápido. O senhor tem um cavalo? Sim, vou pegá-lo. Por alguns momentos, ali, com o médico, Augusto até esquecera-se que tinha vindo, e agora, dando-se conta da hora, rezou para que nada de mal tivesse acontecido com Neuza e o bebê. Saíram os dois a galope e logo chegaram à fazenda, onde seu Felício e Lopes esperavam no alpendre, apreensivos. Saltaram e o doutor, cumprimentando-os ligeiramente, subiu até o quarto de Neuza. O que houve, Augusto, por que demorou tanto para voltar? Se eu contar vocês não vão acreditar. E sem mais delongas narrou tudo aos dois. Eu devia ter imaginado, retrucou o pai bastante irritado, esse doutor não tem jeito mesmo, temos que providenciar outro médico. Não podemos confiar nele, parece que na hora que mais precisamos ele resolve embriagar-se. Papai, não seja injusto, quando o senhor adoeceu ele cuidou do senhor muito bem. Deu-lhe toda a atenção necessária. A própria Neuza teceu elogios a ele, pelo seu desempenho e dedicação. Sim, mas não está certo o que faz. Afinal ele é um médico, deve estar sempre pronto para qualquer emergência. Nunca se sabe quando alguém vai precisar de seus cuidados, afinal ele sabe ser o único da região. Eu acho que o senhor tem razão, coronel, respondeu Lopes,
Mas antes de julgá-lo tão duramente, por que não tentamos ajudá-lo? Vá-se saber quais são as razões que o levam a isso. Já se sabe comprovadamente que o alcoolismo é uma doença. Talvez ele precise muito mais de ajuda do que qualquer um de nós aqui. Ele não me parece má pessoa, retrucou Augusto. Hoje, enquanto estive dando assistência a ele, pude perceber tratar-se de uma pessoa com grande poder de concentração. Imaginem vocês que ele me fez aplicar-lhe uma injeção de glicose na veia para recuperar-se mais rápido. Eu, em seu lugar, numa bebedeira daquela, levaria dias para recuperar-me. Não é bem assim, retrucou o coronel. Ele já deve estar acostumado a estas bebedeiras. Sim, papai, não estou dizendo que acho certa a atitude dele, longe disso. O que eu quero dizer é que fiquei impressionado com a postura dele. Tão logo conseguiu pôr-se de pé novamente, era outra pessoa. Quando lá cheguei, encontrei um homem totalmente caído, arrasado pela bebida. No entanto, quando percebeu que eu precisava de sua ajuda, esforçou-se ao máximo para recuperar-se rapidamente e sair comigo. Durante o nosso trajeto até que quase não nos falamos, mas as poucas palavras que ouvi de sua boca foram voltadas ao estado de saúde de Neuza. Isso significa, a meu ver, que ele não é um médico displicente, inconsequente ou mesmo irresponsável. Ao contrário, achei-o bastante preocupado com a dor alheia. É como disse Lopes, sabe-se lá que motivos o levam a entregar-se dessa forma à bebida. Existem inúmeras razões que podem levar uma pessoa a agir assim. Quem sabe se tentarmos nos aproximar mais dele, não do médico em si, e sim do homem que ele é, quem sabe não encontramos a resposta à nossa pergunta, e até possamos ajudá-lo a encontrar uma outra maneira para extravasar esta angústia, sei lá se pode se chamar assim, mas que ele consiga encontrar um outro caminho que não a bebida para afogar suas mágoas. Coronel Felício, pensativo, com o olhar distante dali, parecia não ter ouvido nada que Augusto dissera. O que foi, papai? Não se sente bem? Estou ótimo, só estava pensando em tudo o que estão falando. Acho que você tem razão, filho. Talvez seja a hora de retribuirmos ao doutor toda a dedicação que ele tem nos dado. Lopes também concordou em contribuir como pudesse. Enquanto isso, sem poder sequer imaginar que falavam dele, Dr. Matias fazia detidamente os exames em Neuza. Ele não estava entendendo o porquê deste princípio de aborto. Neuza estivera em seu consultório há poucos dias e estava muito bem, não apresentara nenhuma anormalidade nos exames que fez. Pelas suas contas ela já havia completado o 3º mês de gestação, portanto, já saindo do período mais crítico em que um aborto pode acontecer com mais frequência. Também não acreditava na hipótese dela estar sob tensão nervosa, afinal a tempestade já havia passado. Se ela tivesse apresentado estes sintomas quando aconteceu do pai ter tido o derrame, seria até compreensível, mas agora era de se estranhar. Mas ele sabia que em medicina tudo era possível, haja vista ver o coronel depois de estar praticamente desenganado, hoje podia-se dizer estava ótimo. Findos os exames, colocou o soro com os medicamentos que havia trazido em Neuza, e carinhosamente segurando-lhe as mãos, começou a conversar com ela, tentando explicar o que pretendia fazer para controlar a hemorragia e as contrações que ela estava tendo, para que nada mais sério viesse a acontecer. Neuza, a princípio, pelos exames que fiz, acredito que você não perdeu o bebê. Isso não quer dizer, quero ser bem realista, que não haja esta possibilidade, mas tudo faremos que estiver ao nosso alcance para que nada aconteça. Você vai ter que ficar de repouso por enquanto, até que tudo se normalize e não deverá fazer o menor esforço que seja. É importante que tenha em mente que este sangramento pode ter acontecido em razão de ser este o período que você estaria menstruando se não estivesse grávida, e existem casos de mulheres que chegam a ter vários sangramentos durante toda a gravidez e nem por isso deixam de ter filhos sadios e fortes. O que está me preocupando são estas contrações fora de hora.
A medicina ainda não consegue explicar muita coisa. O que sabemos é que se tomarmos todos os devidos cuidados, a chance de uma vitória é grande. Vamos confiar acima de tudo em Deus, que nada fará que não seja para o seu próprio bem e desta criança. Neuza, com os olhos cheios de lágrimas, suplicou ao médico que não permitisse que ela perdesse seu filho. Farei tudo que estiver ao meu alcance. Agora procure descansar, alimentar-se direito para nutrir e fortalecer bem o seu organismo e consequentemente o bebê. Virei vê-la todos os dias. Não se preocupe, procure relaxar, pois o nervosismo só fará piorar as coisas. Você verá, tudo vai dar certo. Obrigada, doutor. O senhor tem estado comigo nos momentos mais difíceis da minha vida, primeiro com o papai, agora comigo e o bebê. Nem sei como agradecer a sua atenção. Sorrindo afetuosamente, o médico respondeu: Não tendo que me agradecer, faço o meu trabalho com amor. Abracei a medicina por gostar de cuidar das pessoas, de suas enfermidades. Sinto-me renovado quando pego um caso como o do seu pai, por exemplo, e vejo que através de muita luta e dedicação todos saímos vitoriosos. Apesar de que, se não fosse pela misericórdia e a vontade de Deus, acima de tudo, nada conseguiríamos fazer. É muito bom podermos, através do que aprendemos nos livros e depois na prática do trabalho, devolver às pessoas a esperança para a cura de suas doenças, aliviar suas dores físicas, trazer alento àqueles que já não mais acreditam na cura. Ver uma criancinha de colo entrar aos gritos dentro do meu consultório, queimando de febre e dor, abatida pela doença que toma conta do seu corpinho frágil e depois encontrar esta mesma criança feliz, curada, livre da doença, sorrindo alegre, batendo os bracinhos no colo da mãe, deixa-me em estado de graça. É nessa hora que vejo como valeu a pena ter passado noites e noites em claro em cima dos livros, ter ficado muitas vezes sem comer direito para economizar. Porque os livros eram caros e eu não vim de família abastada. Meus pais me ajudaram muito, fizeram além da conta até para os seus recursos. Devo muito a eles. Os olhos do médico estavam úmidos pela emoção e os de Neuza também. Não podia imaginar que por trás daquela imagem séria e muitas vezes distante, pudesse existir um homem sensível, capaz de pensamentos tão nobres. Sempre simpatizara com ele. Apesar dos comentários maldosos que corriam de boca em boca pelas suas famosas bebedeiras. Aprendera, nos últimos tempos, pelo contato diário que tivera com ele, quando da recuperação do pai, a respeitá-lo ainda mais, sempre dedicado e atento ao menor indício que fosse, nada passava despercebido aos seus olhos. Não podia entender o que o levava à bebida com tanta fúria. Teria ele sofrido alguma grande desilusão amorosa, ou uma grande perda em sua vida? Ninguém sabia nada da sua vida particular, sentia a vontade de perguntar, mas ao mesmo tempo tinha receio de estar sendo intrometida numa questão que pertencia somente a ele. Ele parecia tão fechado, foram muito poucas as vezes em que o vira dar um sorriso, seus olhos traziam uma mistura de tristeza e solidão, que ela julgava podia ser por causa de algum amor que não dera certo, assim como o seu com Pedro. Mas iria tentar descobrir o que ia por trás daqueles olhos tristes, quem sabe ela também pudesse ajudá-lo de alguma forma. Sabe de uma coisa, doutor, gosto muito do senhor. Sinto-me segura e tranquila quando o senhor está por perto. Ele deu de ombros, como que a caçoar dela. É assim mesmo. Nós, médicos, temos o dom de dar aos nossos pacientes esta confiança e tranquilidade, só que nem sempre conseguimos transmiti-las a nós mesmos. Ora, não diga isso, doutor. O senhor não me parece ter esse tipo de problema, disse ela instigando-o a falar. Ele, como que para esquivar-se do assunto, levantou-se, dizendo: Bem, mocinha, trate de seguir à risca todas as minhas recomendações, porte-se como uma menina comportada, está bem? Sim, doutor, respondeu Neuza com um sorriso, as dores estavam passando e ela sentia-se sonolenta.
Descanse por hoje que amanhã voltarei para ver como está passando. Até amanhã. Até amanhã, doutor. Dona Amélia, que estava no quarto ao lado, percebendo que o médico havia saído, veio até ele. E aí, doutor, como ela está? Vai perder o bebê? Tudo me leva a crer que não, Dona Amélia. Vamos esperar mais uns dias para ver como ela reage aos medicamentos. Sua filha é uma moça forte. Acredito que vai superar esta situação com êxito. Se Deus quiser, doutor, se Deus quiser. Vamos descer que eu vou pedir para Ana lhe preparar um café. Oh, não se preocupe com isso, Dona Amélia. Só de ouvir falar em café ele sentia náuseas. Não quero dar trabalho. Ora, imagine, não será trabalho algum. Desceram encontrando Augusto, o coronel e Lopes que esperavam aflitos por notícias. E então, doutor, como está minha filha? Como estava há pouco dizendo à sua senhora, coronel, acredito que tudo sairá bem. Ela foi medicada, vai dormir por algumas horas pois dei-lhe um leve calmante. Terá que ficar de repouso absoluto por alguns dias, até que tudo se normalize novamente. Se a hemorragia ceder com os medicamentos e o repouso, creio que não haverá maiores problemas. Em breve estará de pé, levando uma vida completamente normal. Neuza é uma moça valente, tem muita fibra e deseja ter esse filho mais do que qualquer coisa na vida. Se Deus permitir, ela o terá com muita saúde. Sentem-se enquanto trago o café, disse-lhes Dona Amélia. Augusto olhou para o Dr. Matias quase que a rir. Mamãe, acho melhor um chá. Depois do susto que passamos vai nos acalmar mais. O médico olhou para Augusto como que agradecendo-lhe por isso. Ele não queria ser deselegante com Dona Amélia, mas não conseguiria engolir mais café naquele dia. Augusto, percebendo o olhar do médico, piscou um olho divertido. Agora, transcorridos aqueles momentos de angústia e tensão, Augusto relembrava do apuro que passara horas antes na casa do médico, e tinha vontade de rir, mas sabia que deveria conter-se, pois só faria o médico ficar em situação vexatória diante de todos, guardaria para si aquele episódio. Depois do chá, Dr. Matias despediu-se de todos, prometendo voltar no dia seguinte pela manhã. Bem, agora que o susto já passou, falou Augusto, se me derem licença vou dar um pulo até o quarto para ver se Neuza precisa de algo. Vou com você, Augusto, disse a mãe. Quando o Dr. Matias chegou em casa e viu a bagunça que ali se encontrava, sentiu-se muito envergonhado e meditou. O que Augusto não estaria pensando de mim? Prometendo a si mesmo desculpar-se com ele no dia seguinte. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 16. Enquanto isso, na casa de Vera, o seu mau humor parecia ter melhorado um pouco, mas mesmo assim evitou falar do assunto que a deixara tão irritada. Cíntia tocava uma melodia muito bonita ao piano. Era uma música triste que tocou fundo o coração de Vera, que aproximou-se da irmã acariciando-lhe os cabelos num gesto terno, sentando-se numa poltrona para apreciar a música. Gostava de ouvir Cíntia tocar, pois era dotada de muita leveza nas mãos, coisa que ela já não tinha, até tentara muitas vezes aprender a tocar, mas por falta desta habilidade, preferia ouvir e deixar-se levar pela canção. Cíntia tocava com a alma. Parecia flutuar nas canções quando estava ali diante do piano. Quem a observasse diria que aquela não era ela, tamanha sua desenvoltura e desembaraço. Apesar de não saber, Cíntia tinha uma mediunidade muito acentuada que, se bem dirigida, poderia ser de grande valia e ajuda muita gente, mas Dona Laurinda e seu Prudêncio não acreditavam neste tipo de coisa. Quando Cíntia ainda era muito pequena, contraiu uma espécie de lesão de pele, um grosseiro, que remédio algum curava.
Tentaram de tudo e quando já não tinham mais a que recorrer, e vendo que não havia melhora, resolveram seguir o conselho de uma velha empregada da casa, que conhecia uma benzedeira nas redondezas e que todos diziam fazia milagres, doenças que nenhum médico era capaz de dar jeito. Dona Fina, como era chamada, curava. Levaram Cíntia até lá como último recurso. Quando Dona Fina segurou a menina no colo, seu rosto contraiu-se todo, o que deixou Dona Laurinda e seu Prudêncio muito assustados. A sorte é que tinham levado consigo Dona Mariazinha, que procurou tranquilizá-los, dizendo ser assim mesmo, em se tratando de doença produzida por espíritos do mal. O que está dizendo, Mariazinha? Retrucou seu Prudêncio. Você quer que eu acredite que existe um espírito fazendo isso a uma criança inocente? Pelo amor de Deus, isso é absurdo. Vamos embora daqui, Laurinda. Não, seu Prudêncio, não faça isso. Deixe que ela vai curar a menina, o senhor vai ver com seus próprios olhos. Dona Laurinda, mais confiante que o marido, intercedeu, dizendo: Vamos aguardar mais um pouco, deixemos que ela faça as rezas dela. Se viemos até aqui é por não termos mais para onde ir, se bem não fizer, acredito que mal também não fará, afinal já tentamos de tudo. E assim levaram Cíntia para casa depois de Dona Fina tê-la benzido com suas rezas estranhas. Mas o fato é que houve melhora em poucos dias. Voltaram lá por mais 2 vezes, a pedido da benzedeira, que na terceira vez, depois de suas rezas, entregou Cíntia no colo de sua mãe, dizendo: Dentro de 13 dias, a contar de hoje, ela não terá mais nada na pele, mas preciso dizer-lhes uma coisa. Essa criança será uma sensitiva intuitiva de muita força. Procurem, na medida em que ela for crescendo e manifestando seus dons, levá-la a locais onde existam pessoas que conheçam e trabalhem com este tipo de mediunidade para que ela possa desenvolver-se. Será de grande valia para ela mesma e para a humanidade se for bem canalizada. Caso contrário, esta mesma mediunidade poderá trazer muita amargura e tristeza a todos vocês. Cíntia, como havia sido dito pela benzedeira, passados 13 dias não tinha mais nada na pele, que tornou-se limpa e clara como fora anteriormente. Quanto ao que Dona Fina havia falado sobre a mediunidade da menina, caía em total esquecimento. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A menina nunca mais apresentou qualquer tipo de doença que fosse motivo de preocupação para os pais, tendo somente as corriqueiras de uma criança normal. Conforme Cíntia foi crescendo, seu comportamento foi mudando, tornou-se uma menina introspectiva, gostava de ficar trancada a horas no seu quarto ouvindo música, falava pouco. Ao mesmo tempo que se parecia com qualquer menina de sua idade, transformava-se numa pessoa adulta que dizia coisas, às vezes, sem nenhum nexo para os que ouviam. Somente Dona Mariazinha dava atenção quando Cíntia começava a falar de modo estranho. Vera não gostava de ver a irmã falar sobre coisas das quais ela sentia um certo medo. Muitas vezes não entendia o que a irmã tentava dizer, não que não entendesse as palavras, não era isso, mas sim o conteúdo delas. Era como se não fizessem sentido as frases ditas por ela em certas ocasiões. Muita coisa que Cíntia dizia que iria acontecer, acabava acontecendo. Ela era realmente uma médium intuitiva, tendo muitas vezes premonições, mas em sua casa ninguém lhe dava atenção, a não ser Dona Mariazinha, que preocupava-se com a menina, pois lembrava-se muito bem do que Dona Fina havia dito há muitos anos. Mas ali ninguém acreditava ou aceitava estas coisas, sendo assim, nada podia fazer. Nem mesmo a própria Cíntia importava-se com isso, para ela tudo não passava de bobagens, ainda era uma criança e não dava relevância ao que às vezes sentia. Não sabia explicar o que lhe acontecia, mas também não estava interessada. Certa vez, estavam todos felizes, pois tinham planejado um piquenique no campo e preparavam-se para sair. Vera descia a escada com Cíntia que, de repente, parou no meio dela. Vera,
que distraída continuava a descer, deteve-se ao perceber que a Cíntia havia parado, olhou para trás e sentiu um calafrio ao olhar para a irmã, que estava como que hipnotizada, com o olhar vidrado imóvel. Vera voltou até onde ela estava e perguntou-lhe: Cíntia, você está se sentindo bem? Ela continuou impassível e Vera tornou a perguntar: Cíntia, fale comigo, o que houve? E então ela, com a voz um tanto rouca, respondeu: Não devemos fazer este passeio hoje, está previsto que uma tempestade muito forte virá. Se teimarmos em ir teremos grandes dificuldades para voltar, alguém pode acidentar-se gravemente, fiquemos por aqui. Vera ficou muito impressionada com as palavras da irmã, mas em seguida a Cíntia voltou ao normal como se nada tivesse acontecido. Aquilo intrigou Vera, que foi até os pais, que também se preparavam, e contou-lhes o que tinha acabado de acontecer. Seu Prudêncio, sempre muito incrédulo, não deu ouvido e, dando de ombros, retrucou: Ora, minha filha, deixe de bobagens, é só você sair aí fora e dar uma olhada para o céu e verá por você mesma, que isso não passa de alguma brincadeira de mau gosto de sua irmã querendo assustá-la. E muito me admira que você dê crédito às bobagens de uma criança. O tempo está maravilhoso, o céu azul e não há previsões de chuva para as próximas 2 semanas. É isso mesmo, filha, reforçou Dona Laurinda. Deixe de bobagens, seu pai está com a razão, deve ser alguma brincadeira de Cíntia para pregar-lhe uma peça. Volte e acabe de arrumar suas coisas para não nos atrasarmos. Vera não quis levar o assunto adiante para não gerar discussões desnecessárias, mas que ela estava impressionada, não podia negar, que a maneira como Cíntia se portou e falou com ela, só de lembrar sentia arrepios. Voltou para a sala onde Cíntia estava toda feliz, brincando com seu cãozinho de estimação. Ao vê-la ali como estava, pensou: Eu devo estar mesmo dando atenção demais ao fato, acho que essa bandidinha quis mesmo me pregar uma peça, e resolveu esquecer o assunto. Passava das 9 horas quando terminaram de colocar tudo na carruagem e partiram. Neste dia seu Prudêncio dispensou a ajuda do cocheiro, iria ele mesmo conduzir a família. O dia estava esplêndido, o azul do céu era magnífico, todos estavam felizes, cantando canções alegres, indo para outro lado do rio onde a paisagem era ainda mais exuberante, o verde das campinas ladeava o rio, mas ao longe podia-se ver as colinas muito verdes, umas mais imponentes, outras menores, mas que juntas formavam um belo conjunto, brindando aqueles que por ali passavam. Muitas famílias aproveitavam o domingo para fazer este tipo de passeio muito comum na época. Alguns até já se conheciam dali mesmo e ou acabavam se juntando, fazendo parecer uma grande família. Havia também aqueles que não gostavam de misturar-se, talvez por acanhamento, ou mesmo por gostarem de viver isolados, mas todos se divertiam à sua maneira. As crianças corriam brincando de pega-pega, ou escondendo-se umas das outras. Os jovens acabavam fazendo grupinhos para falar baixinho de coisas que não queriam que os adultos ouvissem. Os homens, alguns bebiam, outros cantavam, outros preferiam jogar algum tipo de jogo como gamão ou cartas. As mulheres trocavam receitas ao mesmo tempo que serviam a todos e tagarelavam sem parar sobre os serviços domésticos e a família. Era muito gostoso, pois com a união de várias famílias, todos acabavam participando de uma vida mais comunitária, tão importante para o bom desenvolvimento e equilíbrio do ser humano. Sim, pois enquanto estavam juntos havia uma troca positiva de energia entre eles, desabafavam sobre as coisas que os incomodavam, trocavam ideias. Muitas vezes, no meio de uma conversa, podia surgir a solução para um eventual problema que alguém do grupo porventura estivesse passando. Na desconcentração da música ou do simples jogo acabavam deixando de lado a tristeza e a preocupação do dia a dia, onde naquele momento tudo era alegria e meio para relaxarem.